Boa noite a todos. Este trabalho tem por objetivo apresentar as normas internacionais de contabilidade. Falaremos dos principais aspectos normativos que as empresas devem se atentar. O CPC 16 de estoques faz correlação à IAS 2. O objetivo deste pronunciamento é prescrever o tratamento contábil para os estoques. Ele fornece orientação para determinar o custo dos estoques e, subsequentemente, reconhecer uma despesa, incluindo qualquer redução ao valor realizável líquido. Ele também fornece orientação sobre o método e os critérios usados para atribuir custos aos estoques. Este CPC se aplica a todos os estoques, com exceção dos ativos biológicos relacionados à atividade agrícola e produtos agrícolas no ponto de colheita, que deve ser tratado pelo CPC 29, ativo biológico e produto agrícola, e aos instrumentos financeiros que devem ser tratados pelos CPCs 48 e 39, instrumentos financeiros e apresentação. Este pronunciamento também não se aplica à mensuração de estoques mantidos por produtores de produtos agrícolas e florestais, produtos agrícolas após a colheita e minerais, e produtos minerais, na medida em que sejam mensurados ao valor realizável líquido em determinadas fases de produção e de acordo com as práticas já estabelecidas nesses setores. Quando estes estoques são mensurados pelo valor realizável líquido, as mudanças neste valor são reconhecidas no resultado. Também não se aplica a comerciantes de commodities, que são aqueles que compram ou vendem commodities para outros ou por sua própria conta, e que medem seus estoques pelo valor justo menos os custos de venda. Estes estoques são basicamente adquiridos com a finalidade de venda no futuro próximo e de gerar valor com base nas variações dos preços ou na margem dos operadores. Nesse caso, as alterações desse valor devem ser reconhecidas no resultado no período da mudança. Algumas definições. Os termos a seguir são usados neste pronunciamento com significados específicos. Os estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios, produtos acabados, ativos no processo de produção para venda, produtos em andamento, e materiais e suprimentos que são consumidos no processo de produção ou na prestação do serviço. Poderiam ser as matérias-primas. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. O valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre os participantes do mercado na data de mensuração. O valor realizável líquido refere-se à quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda do estoque no curso normal dos negócios. Já o valor justo reflete o preço pelo qual uma transação ordenada para a venda de um mesmo estoque no mercado principal para esse estoque ocorreria entre participantes do mercado na data de mensuração. O primeiro é um valor específico para a entidade, ao passo que o segundo já não é. Por isso, o valor realizável líquido dos estoques não pode ser equivalente ao valor justo deduzido dos gastos necessários para a respectiva venda. Os estoques compreendem bens adquiridos e destinados à venda, incluindo, por exemplo, mercadorias compradas por varejista para revenda ou terrenos e outros imóveis para revenda. Compreendem ainda produtos acabados e produtos em processo de produção pela entidade, e incluem matérias-primas e materiais, aguardando utilização no processo de produção, tais como componentes, embalagens e material de consumo. Os outros custos incorridos para cumprir o contrato com o cliente, que não resultam em estoques, devem ser contabilizados de acordo com o CPC 47, Receita de Contrato com o Cliente. Com relação aos objetivos da auditoria em estoques, o primeiro ponto que a auditoria irá se atentar é a verificação da existência física dos estoques. Os estoques existem? Será que eles estão em mãos, em trânsito ou em custódia de terceiros? A empresa obedece aos princípios de contabilidade? A auditoria, ela irá checar se as operações de custo e as apurações ao valor de mercado são adequadas à empresa. Outros pontos que serão observados é se os estoques são de propriedade da empresa e estão totalmente contabilizados, se existe ônus, penhora ou garantia, e havendo, será que foram feitas as divulgações em notas explicativas?
Também deverá ser observado se os estoques estão corretamente discriminados e classificados no balanço. Alguns pontos importantes a serem observados na mensuração dos estoques dizem respeito aos custos. O custo do estoque deve incluir os custos de aquisição e de transformação e outros custos incorridos para trazer os estoques à sua situação atual. O custo de aquisição compreende o preço de compra, mais impostos de importação e outros tributos, menos os recuperáveis junto ao fisco, inclui os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente ligados à aquisição dos produtos acabados, materiais e serviços. Vale ressaltar aqui que descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. O custo de transformação inclui os custos diretos de produção, como por exemplo a mão de obra direta, e os custos indiretos, fixos e variáveis, necessários para transformar os materiais em produtos acabados. Os outros custos incorridos seriam os custos que não de aquisição nem de transformação, e eles só devem ser incluídos nos custos dos estoques na medida em que sejam incorridos para colocar os estoques na sua situação atual. Os estoques também podem ser mensurados pelo custo padrão ou pelo método de varejo, por conveniência se os resultados se aproximarem do custo. O custo padrão leva em consideração os níveis normais de utilização da capacidade produtiva e o método de varejo é utilizado para mensurar estoques de grande quantidade de itens que mudam rapidamente, para os quais não é praticável usar outros métodos de custeio. Outro ponto a que a auditoria deve estar atenta é com relação aos critérios de valoração dos estoques. O CPC 16 cita 2 critérios para a valoração do estoque. O PEPs, primeiro a entrar, primeiro a sair, que pressupõe que os itens de estoque que foram comprados ou produzidos primeiro sejam vendidos em primeiro lugar. Assim, os itens que permanecerem em estoque no fim do período serão os que foram comprados ou produzidos mais recentemente. E o custo médio ponderado, onde o custo de cada item é determinado a partir da média ponderada obtida do custo de itens semelhantes no começo de um período e do custo dos itens comprados ou produzidos durante aquele período. O que é valor realizável líquido? É o preço de venda estimado no custo normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para a sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Ou seja, valor de venda menos o que você vai gastar para poder vender a sua mercadoria. Para que você entenda como é feito, veja o exercício abaixo. Em 2 de 10 de 2019, uma sociedade empresarial adquiriu uma mercadoria para revenda. Os dados da transação são os seguintes: preço de compra antes do abatimento, 21 mil. ICMS sobre a compra recuperável, 3.400. Abatimentos, 1.000. Gastos com transporte da mercadoria, 2.000. ICMS sobre frete, que é recuperável, 340. Em 15 de 11 de 2019, a empresa vendeu 50% do estoque. Em 31 de 12 de 2019, a empresa apurou que o preço estimado de venda do custo normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para a sua conclusão, é dos gastos estimados necessários para concretizar a venda para essa mercadoria, é de 8 mil. O valor de estoque em 31 de 12 de 2019 a ser apresentado no balanço patrimonial nessa data é de... Primeira coisa que precisamos fazer é compor o valor de custo da mercadoria adquirida, usando-se a fórmula e os dados apresentados. A seguinte fórmula é: custo da mercadoria igual a valor da mercadoria, que é 21 mil, menos todos os impostos recuperáveis e deduções, que no caso é ICMS sobre compra, que é 3.400, abatimentos, que é 1.000, ICMS sobre frete, que dá 4.740, mais gastos com transferências, que é 2.000. Somando e diminuindo todos os valores, dá 18.260. Após isso, é dito no exercício que 50% da mercadoria foi vendida. Para ficar fácil de se visualizar e usando o método de mensuração, podemos ver no slide um método de custo médio. No caso, o valor atualizado do estoque é de 9.130. Agora, para se resolver esse exercício, precisamos apenas comparar o valor final do estoque com o valor apurado pelo exercício. Nesse caso, o valor correto é de 8.000, pois dos dois valores sempre se escolhe o menor.
A quantia de qualquer redução dos estoques para o valor realizável líquido e todas as perdas de estoques deve ser reconhecida como despesa no período em que a redução ou perda ocorrer. Então, a contabilização fica a seguinte: débito em ajuste de estoque realizável no conta de resultados como despesa e um crédito em redução de estoque realizável, conta redutora do estoque ativo circulante. Será divulgado as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques, incluindo formas e critérios de valorização utilizados, o valor total escriturado em estoques e o valor registrado em outras contas apropriadas para a entidade, o valor de estoques reescriturados pelo valor justo menos o custo de venda, o valor de estoques reconhecido como despesas durante o período, conforme está escrito no item 34 do pronunciamento, o valor de qualquer redução, reversão de estoque reconhecida como resultado no período de acordo com reconhecimento de despesa como resultado, conforme está no item 34, as circunstâncias ou acontecimentos que conduziram à reversão de redução de estoque e o montante escriturado de estoques, dados como penhor e garantia a passivos. O IAS 9 é uma normativa referente à mensuração, reconhecimento e divulgação de ativos financeiros, equivalente ao CPC 48. Como o ambiente é muito dinâmico e instável, o IAS 9 ajuda a conferir maior transparência no mercado, mantendo a relevância e fidedignidade das informações que tangem os instrumentos financeiros. A normativa foi revista na pandemia da Covid-19, no que diz respeito aos ativos financeiros com componente significativo de financiamento e PSLD. A perda estimada com créditos de liquidação duvidosa é mensurada considerando todo o ciclo de vida do ativo financeiro, quando o risco de crédito tenha aumentado significativamente desde o reconhecimento inicial. Este aumento significativo não é expressamente definido, portanto, exige uma avaliação subjetiva, porém, fundamentada economicamente. Os ativos financeiros com componentes significativos de financiamento sujeitos ao cálculo e mensuração da PSLD são mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo através do resultado. Alguns exemplos são empréstimos concedidos, aplicações financeiras mantidas por um longo prazo e vendas financiadas. O SPPI, somente pagamento de principal e juros, consiste na avaliação das características e termos contratuais dos ativos financeiros da empresa. Antes da IAS 9, era classificado ativos para negociação, disponível para venda e mantido até o vencimento, avaliando os ativos de forma individual. Agora, com a IAS 9, os instrumentos financeiros são classificados como valor justo por meio do resultado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes e pelo custo amortizado. Principal é o valor justo dos ativos no reconhecimento inicial. Os juros é a margem de lucro, o valor do dinheiro no tempo, o risco de crédito associado com o principal, outros riscos básicos, como o risco de liquidez, e outros custos, como os custos administrativos. A primeira coisa que precisamos entender é a característica do fluxo de caixa. Se o fluxo de caixa considera apenas o principal e os juros, precisamos entender qual é o modelo de negócio designado pela entidade para a gestão do ativo financeiro. Se o modelo de negócio for para obter fluxo de caixa contratual, esse ativo deve ser classificado na categoria de custo amortizado. Se o modelo de negócio for para manter o ativo financeiro para obter fluxo de caixa contratual e vender, o ativo deve ser classificado como avaliado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Já se o fluxo de caixa não considerarem o principal e os juros, o modelo de negócio passa a ser um item não muito importante para a classificação e esses ativos financeiros devem ser mensurados ao valor justo por meio do resultado. A atualização da IAS 9 não altera o documento. Por causa da crise causada pela Covid-19, houve uma atualização para orientar a aplicação da IAS 9.
para os ativos financeiros passíveis de mensuração e registro da PSLD. Este documento de atualização não altera nenhum requisito da IAS 9. Ele tem como objetivo da orientação da aplicação da norma neste tempo de incerteza econômica. Informações importantes referente à mensuração da PSLD. 1. Aumento significativo do risco de crédito. 2. Elemento prospectivo. Qual a probabilidade de ocorrer ou não ocorrer perdas? O IAS 9 menciona que nem todos os ativos financeiros devem resultar em aumento significativo do risco de crédito. A norma não define exatamente o que é aumento significativo. Esse conceito é definido pelas próprias empresas. Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, PSLD, são perdas estimadas em função de eventos de crédito do passado, presente e futuro, considerando perspectivas macroeconômicas e com base no tempo de vida do ativo. Bases de mensuração da PSLD são eventos passados mais condições atuais mais previsão de condições econômicas futuras. Perdas de créditos esperadas nos próximos 12 meses. Deve-se transferir se o risco de crédito do ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial. Perdas de créditos esperadas até o fim da vida do ativo. Deve-se transferir de volta se a condição de transferência não for mais aplicável, ou seja, o risco reduziu. Estágios de perdas de créditos esperadas. A avaliação do estágio é baseada no aumento significativo do risco de crédito, comparado ao reconhecimento inicial. O estágio 1 é o de desempenho positivo, no momento de reconhecimento inicial, perdas de créditos esperadas nos próximos 12 meses, com juros efetivos sobre o valor bruto. O estágio 2 é o de baixo desempenho, com aumento significativo do risco de crédito, com perdas de créditos estimadas até o fim da vida do ativo. Não apresenta percentual mínimo para mensurar o aumento de risco. Estágio 3 possui desempenho negativo, qualidade de crédito deteriorada, perdas de créditos esperadas até o fim da vida do ativo, juros efetivos sobre o custo amortizado até o final da vida do contrato. As empresas devem basear-se em informações razoáveis e com sustentação econômicas disponíveis, obtidas sem custo ou esforço indevido. A equipe é formada pela Cristiane Valério, Guilherme Vinícius, Irley Cristina, Maria Beatriz, Rayane Lourdes e Raíssa Gabriela. Boa noite.